Bem-vindos a mais um programa da Velha Guarda, hoje com o médico José Luís Nunes, o pediatra que durante anos ajudou a nascer milhares de bebés madeirenses, está agora aposentado, mas continua a levar uma vida ativa. Continua, por exemplo, a dar consultas no privado, por vezes até bem tarde da noite, acho que foi o Uhum. caso da noite anterior, ontem à noite saiu, fechou o consultório bem tempo. Aos 72 anos, ainda anda também pelos caminhos da política, é presidente da Assembleia Municipal do Funchal e tem como lema ajudar os madeirenses a ter qualidade de vida e a serem felizes. Sr. Doutor, obrigada por estar aqui, é um gosto. Ajudou muito bebê, muito madeirense a nascer. É verdade, bom dia, quero Bom dia. cumprimentar e agradecer o convite, do mesmo modo quero cumprimentar o auditório e é verdade, é verdade. A minha vida sempre foi profissional, estamos a falar da vida profissional, sempre foi ligado à saúde, em princípio, e depois à pediatria, já há muitos anos. E efetivamente passaram pelas minhas Tem mãos. uma ideia quantos passaram? Faço. Toda a gente me faz essa pergunta. Eu acho que É quase fácil quase todos os perceber. madeirenses Mas passaram por um. no meu Assim, consultório eu tenho nas minhas costas um painel Tem. de fotografias bebês, cada sim, vez sim, sim. mais e toda a gente me pergunta quantas, não faço a mínima ideia, não, mas é que não faço mesmo a mínima ideia quantas já passaram pelas minhas mãos, uns bem tratados, outros maltratados, Como com assim certeza. maltratados? Mas Aqueles, estou a brincar. Mas os pais perdeu Tá. alguns. Perdeu. é sempre difícil quando se perde um Perdeu. bebê, não é? Sim, claro. Na vida, nós tentamos fazer sempre o nosso melhor, Hum. e o nosso melhor é dar qualidade, dar vida, dar qualidade de vida. Mas é preciso ver que eu já trabalho na pediatria há muitos anos. E a evolução da pediatria na Madeira foi uma situação muito delicada. Nós Uhum. vivemos hoje quase num pleno sucesso. Uhum. Mas quando eu comecei a trabalhar, portanto, eu formei-me em 78. O meu curso de medicina foi em Coimbra, 72, 78. Vim para a Madeira e comecei a trabalhar 2 de janeiro de 79. E depois fiz o internato geral e depois entrei para a pediatria, que era a minha Uhum. primeira opção. Depois, nessa formação, tive que ir um período que há as complementaridades e fui ao Hospital Pediátrico de Coimbra e depois voltei, fiz exame e então abracei em definitivo, já como especialista, a pediatria. Mas é só por vos dizer que a mortalidade infantil nessa altura era elevadíssima. Elevadíssima, morriam muitas crianças. Uhum. Porque falta de condições. Nós vivíamos num atraso completo. Aqui na Condições de Madeira, sim. higiene, a salubridade, Em todo eh, Portugal, não só em na tudo. Madeira. Mas na Madeira, Mas a Madeira, Madeira sim. mas era claro, muito. e bem observado, porque eu também trabalhei em Coimbra Uhum. e o panorama era às vezes pior do que na A Madeira. sério? Pô, havia zonas. Apanhar aquelas zonas As novas, zonas, sempre a zona centro tinha ali uma zona, Sério? tinha sempre zonas como há em todo o lado, zonas melhores e zonas piores. Mas na Madeira nós tínhamos uma mortalidade elevada, muito à custa de tudo, de Uhum. tudo. Da enfermidade as também. vacinas, por exemplo, eram um grande Olha, problema. a comunicação, as vias de comunicação eram difíceis. Pois. Para vir do Porto Muniz ao Funchal, quase que O dia saíam de inteiro. manhã para chegar aqui quase à Ao fim noite. do É dia verdade, era. era. Se uma criança adoecia lá, quando chegava aqui, ou tinha que sobreviver ou estava morta, quando a situação era grave. Esses eram momentos, tempos Quem fala difíceis. do Porto Muniz fala de Não é outros. que devem ter sido tempos difíceis. Eram os grandes desafios. Está a começar. Sim, é difícil, mas repare, quando um médico está a começar, a luta é outra, é uma luta de trabalho, é uma luta que às vezes a gente nem tinha tempo de refletir, porque o trabalho era tanto, tanto, Pois. e ainda hoje é, vocês veem os problemas da saúde neste país, mas o trabalho era tanto, e que lutávamos para o sucesso, mas caía-nos os braços, muitas, Muitas muitas vezes. vezes. E há vários fatores que nós tínhamos, a comunicação, as condições de De higiene, higiene. as fossas, A falta de era fossa vacinas, cética, A a falta de água que era. não era uma água, muitas vezes não era canalizada, era das fontes, era de tudo, havia todas as. E falou e, e falou e bem há pouco
que é nas vacinas. As vacinas Quando eu ouço tornam-se pessoas, um drama. quando eu ouço pessoas falarem anti-vacinas, Não apetece fazem Eu sei, dar-lhe a cara. eu sei. As pessoas Porquê? fazem cá a ideia das crianças que não eram vacinadas, porque acho que eram pagas, não eram as vacinas. Não, Algumas, a rota Eram vírus. gratuitas, não, mas nem toda a não, gente na tinha altura, isso. na altura havia muito menos vacinas. Havia não é? menos, porque eu lembro Muito de menos. pessoas que não tinham acesso às vacinas porque não conseguiam pagar. Hum. Eu tenho esta imagem Não, a vacinação sempre foi portanto, gratuita. ao Programa Nacional de Vacinação, Plano Nacional de Vacinação, e depois foram aparecendo novas vacinas, e quando aparecem novas vacinas, têm que ser pagas até com o Estado, e então a Madeira foi pioneira nisso, foi sempre andando à frente e dando as vacinas gratuitas. Começou-se aqui N experiências, por exemplo, quando começaram as vacinas da meningite, essas vacinas Minha filha. começaram a ser pagas. Essa era da Depois, meningite. lembro-me sempre de um episódio que era a hepatite, era uma vacina para hemófilos e outras vacinas para a meningite, onde o Estado português estava a patinar e a Madeira, em boa hora, deu o salto e diz: Nós fazemos a vacinação e começámos a fazer a vacina. Fomos pioneiros. Aliás, na vacinação, somos pioneiros de quase todas as vacinas aqui e temos um plano. A nossa cobertura de vacinas na região é um exemplo para o mundo. Mas é bom que Mas- se diga, porque uma das coisas que me faz aflição, É quando e não não retiro a vacinam. palavra, é a ignorância dos nossos jovens, porque são jovens, não sabem, não acompanharam estes tempos, e não têm noção da dificuldade que era. Eu ainda venho, não completamente daquela altura, mas apanhei ainda crianças que sabia, olha, morreu, eu via no Funchal. Mas olha aqui, As pessoas não têm noção das dificuldades do que era a Madeira do antigamente e a Madeira que hoje nós temos. A todos Mas eu- os níveis. Deixe-me só lhe dizer uma coisa, acerca das vacinas e da mortalidade. Quando eu comecei, posso quase que dizer, todos os dias morriam crianças. Incrível. Porquê? Eram gastroenterites, Yeah. pelas As condições condições As de de higiene e a contagiosidade. Eram as meningites. Eu, hoje, nos últimos anos que trabalhei no hospital, e raramente, mas muito raramente, se via uma meningite. Nessa altura, quando comecei a trabalhar, raramente não se via uma meningite, porque era uma doença grave, matava por um lado e por outro lado deixava sequelas. E foi a vacinação. Isto, quem nos está a ouvir tem que saber isto. Eh, a vacinação é uma situação que nós temos que incentivar e não podemos tirar o pé do acelerador, se assim se pode dizer. Porque são as vacinas, foram as vacinas que conseguimos baixar a mortalidade e muitas das doenças foram quase erradicadas com a vacinação. Nós tivemos praticamente sem sarampo. Sem sarampo, já não tínhamos quase sarampo. quando todos nós apanhávamos Apareceram sarampo, era normal ter núcleos sarampo. na Europa Central e no mundo, começaram a não vacinar e começa a aparecer A doença. novamente a doença. Isto é andar para trás. Esta, Para por trás, exemplo, com a esta minha nova filha, nova. eu não quis, ela nasceu em 2014. Na altura, e dei-lhe a vacina da meningite, que eram 400 euros, por conselho do Dr. João Luís Nunes, Olha, que só- deu a ideia na altura, quando as crianças são batizadas, em vez de oferecer Ofereçam bijuteria, dinheiro, já não me lembrava ofereçam disso. dinheiro para a vacina. E foi isso que nós Por fizemos exemplo? no batizado da minha filha. Já não me As lembro, foi uma prendas ideia que lancei, é dinheiro verdade. a vacina foi a vacina. Mas na altura eu não paguei a rotavírus, porque estava a dar a da meningite, não paguei a rotavírus, até porque ela não ia para a creche, e não havia necessidade Era de dar uma doença. rotavírus. Gravíssimo, porque depois foi para a Austrália, ela apanhou rotavírus antes de fazer um ano e quase que morria. Acabou internada num hospital, quase que morria. Apanhou rotavírus e eu só pensava, a vida dela ia-me custar 40 euros, porque era 40 euros. Este para mim, É preciso perceber. as pessoas têm que Passar perceber bem. isto. É porque se tornou moda, e todos nós sabemos o que é que aconteceu com o Covid, até agressivo. Eu tive na família membros
gente licenciada, anti-vacinas, Anti-vacina. tornaram-se anti-vacinas, mas agora são anti-tudo. Aqui depois só vacinas. É definitivamente que há que Eu recordar. agora já sou anti-isto, anti-aquilo, Exato. anti-picadelas, mas estão cheias de tatuagens. Exatamente, olha, excelente intervenção, porque é de facto isso. Picadela num tattoo shop, numa dessas lojas de tatuagens, tu nem sabes se há tanto higiene quanto isso, cheinhos de tatuagens. A picadela da vacina é uma invasão. É porque eles de facto, eu digo-lhes muitas vezes que uma picadela vai evitar muitas Muitas. picadelas, muito soro e muitas sequelas. Exato, é Muitas muitas coisas. Fez bom lembrar que de facto fui eu que lancei, não eu, Ou da meningite, sim. da oferta das vacinas. Porque na altura isto tem sido crescente, cada vez mais vacinas, e as pessoas não tinham possibilidade de 400 pagar. Lembrei-me e fiz um apelo às pessoas no batizado, ou quando os Isto foi bebés Foi o que nós nasciam, fizemos. em vez de lhes dar um Dá-lhe patinho que vestia duas vezes e nunca mais vestia, em vez de lhe dar um ricocó qualquer, um brinquedo, oferecia. E fui, Claro, muitas vezes eu as pessoas fizeram isso. Nós fizemos. Fizeram isso, de facto. Mas depois Mas- é mas- que eu perdi a porra de vírus. por causa daquela. Mas quando há bocado dizia, é verdade, nós vivemos numa sociedade neste momento que há sempre anti-anti. Anti Anti-anti. E tudo. muitas das vezes, quando esprememos por tentar justificar as coisas, não se chega Não, lá nenhum. cá. Não- São anti. Agora, Reservo, e eu continuo a dizer todo às pessoas, direito de ter as suas ideias. as vacinas não são obrigatórias. Não é obrigatório vacinar. Mas se as pessoas pensarem Informem-se. que com isso evitamos sofrimento às nossas crianças e não só, Sim, sim. e custos da saúde, é efetivamente vacinar. E foi a vacinação. Não surgiram agora, felizmente. A vacinação e as Cada país. condições de higiene e de salubridade foi com isso, a água canalizada, a água potável, a vacinas, a vigilância médica. Quem é que ia ao médico? Não ia ao Não, médico. não. E Sim, quando sim, chegava as um coisinhas, médico, as A curas. massagem. quando chegavam ao Ovo, médico, ovo, já iam azeite. mal. Eles chegavam à Pois. urgência. Portanto, as desidratações matavam as crianças. Não Entrar-los, tem vê-los entrar só, perdoem o meu termo, pareciam bacalhaus, secos, Tadinhos. secos. A gente tentava hidratar, mas já chegavam em falência tal. E depois a própria medicina também evoluiu. Evoluiu nos solutos de hidratação, evoluiu em tudo. E nós estamos, sem comparação possível, ou quando comecei, aos anos 80 ou aos anos 90, para agora dos anos 2025, 2026, a saúde infantil Este. não tem comparação. Não tem. Sobretudo a parte da Já, neonatologia. É muito verdade. bem. Então, Desde Repare, a vigilância, nós temos desde as condições, vamos um pouco mais atrás da neonatologia. Eh, As crianças que nasciam, sei lá, Prematuras. 30 semanas, a minha 30, filha nasceu com 31. sobreviviam quase, e tinham sequelas. Hoje em dia nós estamos no limiar da viabilidade. 23 semanas já 23. pode fazer-se investimento. Damos É uma oportunidade. grande esperança para as mães, para as Mas, gravidezes repare, quando complicadas nasce deste gravidez, risco. é um acidente, são normalmente Sim, acidentes. sim, É já um sim. risco E nós apostamos sempre a dar oportunidade. Dizemos que vamos dizer para o bebê mostrar o que vale. Ele nasce com a maturidade total, cerebral, pulmonar, cardíaca, renal, tudo isso está imaturo. Hum. Mas é coisa, às vezes a gente não consegue explicar porque é que às vezes eles se lembram de viver, quando a Exato. esperança de vida naquele Exato. momento. Acho Eles que- deixamos Exatamente como Semanas. são. e eles começam Sim. a respirar e nós temos a obrigação de lhe dar a oportunidade Tentar ajudar e aquilo que procuramos está a o tentar. sucesso. E Claro. felizmente já quase não nos morrem crianças, não é? Quase não nos morrem, felizmente, e Quase já não nos morrem crianças quase não aqui nos na morrem, Madeira. é verdade. Falando em vacinas, vamos agora, por exemplo, a esta fase dos frios, das gripes, saltando da pediatria das criancinhas para a terceira idade. Acha que ainda há alguma controvérsia sobre as vacinas para a terceira idade? Absolutamente Não pode levar a haver. vacina. Não pode haver controvérsia nenhuma. A vacina, por definição, uma medicação de prevenção. O que é que se passa numa vacina? É injetado, é administrado um produto que é
um modelo da doença. Esse modelo é como se tivesse, quando vou injetar, o organismo vai ter em contacto a primeira vez com a doença, porque é a vacina, que vai criar anticorpos, que são substâncias ou situações para, num próximo contacto, tentar anulá-las. Esta é que é a vacina. Reconhecer, multiplicar, criar as suas defesas, que no fundo são os nossos soldados da paz, e quando contacta com a doença, anula. Uhum. Tentar. E então, quem é que é mais frágil ao longo da nossa vida? São os bebés e são a Doentes terceira e a idade. terceira idade. E então, aí a aposta principal é nesse Tem de sentido. ser. Por isso é que o plano de vacinação começa já, os bebés já saem do hospital Sim, vacinados, sim. para a hepatite B, em determinadas épocas do ano para o vírus essencial respiratório, que é um vírus gravíssimo para quando os bebezinhos pequeninos os apanham, e mesmo assim os outros, mas nos pequeninos, e depois por aí fora começa a vacina do tétanos, difterias, etc, etc, como toda a gente sabe. E a terceira idade, com a evolução da vida, tudo se vai diminuindo as suas capacidades, capacidade motora, capacidade mental e capacidade imunitária. Portanto, a sua imunidade começa a diminuir. E então, recomenda-se Fazer isto Também reforço. fazer fazer as reforço. vacinas das doenças mais correntes e que matam. Nós estamos neste momento Com com gripe A. gripe A, Nós estamos com O uma hospital está mortalidade, cheio. e Portugal tem uma mortalidade altíssima e nascem menos e morrem mais. Morrem mais. nascem menos e estão a morrer mais. E já não é assim tão idoso, se considerarmos que depois dos 70 é idoso. 80%, há dias vi com um choque que 80% não tinham vacinas. Como é que é 80% não isto? Nas vacinas, por exemplo, quando se recomenda agora, recomenda-se a vacina da gripe Sobretudo a e a gripe. vacina da pneumonia, que as pessoas Sim. conhecem como Não, pneumonia. pode ser isso. Essas vacinas A maioria da recomenda-se fazer mortalidade tinha a ver com o facto de não ter a vacina. porque eles depois também são muito vulneráveis. Quem Uhum. são às vezes os veículos, os vetores da transmissão das doenças? São as crianças que vão para o infantário Exato. e o infantário costumo dizer que é o infectário, eles vão se infectar para lá E e trazem trazem. trazem para casa. E a terceira idade que está em casa, já os avós, etc., são muito vulneráveis. Pois. E apanham o que as crianças trazem, e não só, mas também é um grande vetor. E se eles estiverem vacinados, lá está, tem os seus soldados, os seus bombeiros, no fundo, para apagar o fogo, as suas defesas, contactam com alguém, é E atenuado a eu- doença. É verdade. Deixa-me só dizer, porque há uma dúvida agora, pela primeira vez na Madeira fez-se a vacinação da gripe aos bebés acima dos 6 meses. Vocês ouviram falar. Entre os Uhum. 6 meses e os 24 meses está-se a fazer a vacina da gripe Uhum. aos bebés. É a primeira vez. E toda a gente ficou, mas eu Não não é vou muita fazer, vacina, eu mas tenho medo, essa porque é muita dúvida. vacina. A Se é muita experiência que eu vacina. tenho é porque eles têm poucas defesas. E a experiência que eu tenho já nestes meses é que eles estão-se a defender muito melhor da gripe e se quando contraem a doença é muito menos grave. Portanto, é Exatamente. Tem efeito sido da assim. vacina. E Isto é agora, branco, é galinha, o pois Sobretudo são as nos vacinas. infantários. agora não é? vamos falar do Benuron e do Brufen. Na Austrália, quando a minha filha adoecia, os médicos mandavam-me para casa comer morangos e ir para a beira do mar, apanhar ar fresco. Sim. Aqui recomendam Benuron e Brufen intercalado. Bem, Isso não é demasiado? repare, o problema principal é a febre. Sim. Eu rimo com isto porque em todas as consultas, desde recém-nascido para aí fora, falamos da febre. E assumimos a febre, como é a febre, porque é a febre, e toda a gente acha que percebe da febre. Até o primeiro dia. Uhum. Até que o filho tem febre e as pessoas esqueceram tudo o que está para trás. Essa, é. Tudo o que a gente ensinou do É Benuron e complicado. do Brufen, esquecem, ficam em pânico, ligam. E eu percebo isso porque a gente de facto às vezes está ouvindo as coisas e pensando assim, "Bah, isto a mim não me vai acontecer, isto não vai, e quando acontece ficamos baralhados. Mas o Benuron e o Brufen é preciso perceber o que é a febre. A febre não é uma doença. A febre é um mecanismo de defesa do Defesa do organismo. O organismo entra em contacto com algo que é estranho e essa substância que é estranha pode ser um vírus,
uma bactéria, até às vezes uma mudança de temperatura e reage hostilizando, reage tentando fazer assim. Deixa-me cá ver, está aqui este que me quer chatear, eu vou tentar anulá-lo. E qual é o mecanismo que o organismo tem de tentar anular? É criando febre. Porque os vírus morrem aos 37, 38 graus de temperatura e a grande parte da doença infantil são vírus, efetivamente. Porque se vocês repararem, eles têm febre e às vezes sem fazer nada desaparece a febre. Porque o vírus, então o organismo faz subir a febre para os 38, para os 39 e até aos 40. E o que é que está a fazer com isso? Está a A matar o vírus. combater Eu não sabia. os Está a vírus. tentar controlar a doença. Tenta controlar, não é por acaso, para quem nos está a ouvir, há anos atrás, como é que as pessoas tratavam gripes? Lembram-se? Chazinho, A limão, Báfata mel, vinha-te a conchinha. bifa. Sim, sim. Era a Era Báfata Báfata bifa, vinha-te a bifa. E então o que era? Tu com uma gripe, ia para casa, os adultos, os pequenos não podiam fazer isso, e então tu, café com aguardente, cobertores, Transpira. E metiam-se na transpirar cama, imenso. Era. transpirava, Ai, eu cheguei a transpirava. fazer isso. A minha mãe chegou a No fazer. dia seguinte estavam todos partidos, todos doridos, todos assim, mas a gripe tinha ido. Tinha, Mas mas o a minha mãe bicho chegou a tinha. fazer. Tinha. Porque a subida de temperatura fazia matar o vírus. E isso, lá está. O Olha, povo, mas bem, o eu que é sei. que sabia? Mas há um limite que a pessoa não pode deixar a temperatura subir, subir. Quer dizer, Sim. O organismo tem os seus mecanismos. No fundo, o nosso Há uma organismo é mais situação inteligente do que. raríssima, que são as hipertensões malignas, mas isso são raríssimas. Isso é uma situação que nem vale a pena estarmos a abordar pela raridade. Mas se percebermos que a febre é um mecanismo de defesa, essa defesa também tem limites. Eles também vão chegar a uma certa altura que vai. Não. E como é que nós sabemos que uma criança que fica com febre? Primeiro, começa a ficar mais murchita, depois fica. mais murcha, e o adulto também. Mas ai, tem uma sentir, parece que vou ter gripe, não é? Sim. E depois começa um bocadinho e começa a ficar os bebés começam com as mãos e os pés frios. Pois é. Mãos frias, pés frios, roxinhos, e isto continua a ser um mecanismo de defesa do organismo. É tentar que a circulação não se faça para não arrefecer, porque a circulação é que faz arrefecer, para que essa subida aconteça e mate o vírus. O A nosso organismo tentativa é é incrível. matar o vírus. E mata o vírus, por isso é que depois naquela primeira fase, que vamos ver, começam as mãos geladas, os pés gelados, a pele um bocado arroxeada, mas daí a bocado chega e ele começa a ficar com a face vermelha, Sim, começa a transpirar e começa a temperatura a baixar. O organismo tem um sistema de autorregulação. Nós temos mesmo a nível central o sistema de autorregulação. Nós regulamos para mais e para menos. Da mesma maneira que a sensação que a gente tem quando tem frio a agasalhar, a sensação com a febre é frio, contrariamente. Que é para Quando a gente ferver. tem febre, e era tal situação que as pessoas abafavam-se. E o que é que nós dizemos? Então, se é frio, se a temperatura, a febre é uma elevação da temperatura, nós queremos baixá-la, não vamos abafar. Víamos miúdos chegar à urgência, cheios de cobertores e tudo, e ninguém tirava aquilo porque ele estava com febre. Transportavam do adulto para a criança. E aí era mau, porque a criança não consegue resistir. Então, se é Mas- febre, despímula. Pois, Temos foi despir. isso que fazem na Vai Austrália. Despir. Eu não sabia que eles mandavam ir para a beira-mar. A Sim. gente aqui tinha possibilidade. Mas o que é que depois acontece? Nós, quando tentamos baixar a febre, é tirar o desconforto da criança e o desconforto do adulto. Pois. Porque a febre, a sensação que as pessoas têm é desconforto. Ninguém fica confortável com febre. Sim, Frio, Sim, sim. tem dores musculares, tem dores de cabeça. E então a medicação é para tentar, Tá. por um lado, controlar e por outro lado, dar conforto. Esse conforto toma-se. A pessoa tem dores de cabeça, toma um Benuron. Sim. Tem dores de Benuron, é comercial, paracetamol. Tem dores de dentes, vai tentar tirar a Sim, dor. sim. Tem febre, vai tentar tirar a febre. cada vez A história mais. do risco. Benuron e do Brufen é, de facto, quando eu trabalhei no hospital pediátrico, eles chamavam o hospital pediátrico o Hospital Benuron. Toda a criança que ia lá vinha com Benuron, porque sabia que a maior parte eram vírus. E o hospital pediátrico era um hospital de ponta na pediatria, mesmo de ponta. E então iam, vinham, iam.
e com vigilância. E, de facto, quando nós damos o Benuron, damos na tentativa de baixar a febre. Baixar a febre para conforto da criança e porque eles também com a febre, se vocês virem uma criança com febre, fica marmoreada, a respiração faz-se mais ofegante, os batimentos cardíacos fazem-se muito mais intensos, tudo porquê? Porque o organismo precisa de energia para o trabalho que está a ter, que é aquela febre. Então começa a subir mais e nós temos de dar conforto e controlar. E eu faço um apelo às pessoas é que não pensem que ao dar o Benuron e o Brufen que a temperatura tem que vir para valores abaixo dos 38. Porque as pessoas dizem, eu tinha 40 e o Benuron tem 39. Tem 39, já baixou. Já há um sinal de controle. Nós temos hoje pais mais ansiosos, Nós temos men- pais mais, não diria mais atentos, mais se atentos. calhar mais responsáveis, se calhar com outro Mais estilo de ansiosos vida, também. estilo de vida mesmo, mais com melhor literacia Também na mais saúde. informados, não é? A literacia na saúde, não há dúvida nenhuma que nós temos os pais preocupados sempre foram. Todos os pais, não conheço nenhum pai em altura que não seja preocupado. Às vezes a lei da vida dá-nos exemplos, às vezes bons, outras vezes menos bons, mas os pais são efetivamente, e há a influência de cultura dos avós também. Os avós estão muito presentes ainda hoje. Nota que os avós têm hoje um papel menos relevante na vida das crianças ou Eu acho que houve uma muito pelo... antecipação dos pais. Uma antecipação. Porque, e isto, quando eu comecei a trabalhar, raramente ia um pai à consulta. Muito raramente ia um Sim. pai à Ia consulta. só a mãe e a A avó. mãe e a avó. E a avó, matriarca, é que ditava as leis e fizeram um papel importantíssimo. Importantíssimo das avós. Mas depois as pessoas foram evoluindo, a cultura era outra. Vejam, o analfabetismo era enorme, não é? As pessoas foram Que foi outra grande estudando, foram lendo conquista. e foram ganhando os seus conhecimentos, e as avós continuam a ter um papel importantíssimo. Mas, como se diria, cada macaco no seu galho, os pais têm que ter um papel mais importante. E agora, Não e- temos usando as avós. Vai à É. consulta. E agora os pais, que eu brinco, ainda há bocadinho dizia, que eu brinco quando não vai o pai, eu digo-lhe, marca-lhe falta, porque os pais são pais presentes, são pais que, interessados, eu acho que sempre foram, mas o estilo de vida era outro, ninguém podia faltar ao trabalho, Uhum. quem é que dizia ao patrão que ia com o filho ao médico? Eu Pois. perguntava Tua mulher logo o que é que e a faz? tua mulher faz Então, o mulher, o que é quê? que faz? Yeah. E de facto a mãe estava em casa. Yeah. Agora trabalham os dois. E tem a avó, mas a avó já vai. Muitas vezes a avó que ficava com eles, a avó também agora trabalha. Mesmo depois de reformada, trabalha. E Muito tem atividades ao ar, muitas atividades. muitas, Lúdicas. sanidade. Em relação às hormonas, eu da última vez que fui ao seu consultório com a Inês, portanto, ela estava a amadurecer muito rápido. E o doutor José Luís Nunes aconselhou a cortar no frango. O problema dos hormônios é o problema das alimentações. É outra vez entrarmos num campo de, poderia chamar às vezes areias movediças. É que se reparar, neste momento tudo é dieta. Tudo é alimentação. E a alimentação vegan, e a alimentação disto, e a alimentação daquilo. E o próprio tipo de alimento, nós comíamos antigamente alimentos da terra. Exato. Era, Muito mais E os quantidade. frangos demoravam. agora são tudo, quer a gente queira, quer não. É tudo muito rápido. Chega ao supermercado, quase tudo é importado, quase do outro lado do mundo. E com conservantes, com tudo mais. O que é que nós vamos fazer? Ou morremos à fome ou temos que comer. E é tão bom comer, não é? A gente Mas tem que não comer. sei que... A alimentação, Mas- hoje vê a alimentação com muito menos qualidade, sobretudo os nossos jovens. Preocupa a forma como os nossos jovens Eu- se alimentam, Preocupa- obesidade preocupa-me infantil os jovens, e juvenil. preocupa-me os jovens por um bocado do estilo de vida que levam, mas eu acho que também culpabilizo os pais pelo Que estilo de deixam vida ir. que deixam os filhos fazer. Uhum. Exatamente. Porque, repare, quem é que aos 12 anos, aos 13 anos, aos 14 anos se embebedava? Ninguém. Era uma coisa Mas Era não uma porque escola aconteceu. também, não era a violência, mas nem esqueça, Mas punha nós sempre sabíamos hipótese. que havia Sim. consequências. Nem punhamos essa hipótese.
quando às vezes passamos aí à noite, na altura das capas e Sim, disto e sim, daqui, vimos as capas miúdos, até são grandes, mas agora o festival, o mas Summer são mais Festival e essas coisas. miúdos, Nas discotecas, embebedados. Onde é que estão esses pais? Pois, exatamente, se calhar Vamos culpabilizar as crianças. Culpabilizamos. Os pais é que são os principais responsáveis. exato. Eles têm que ter dinheiro para beber. E o pai dá-lhes o dinheiro para beber, o avó. Eles têm que ter, não têm limites nas companhias. E Sim, depois isso. vão se queixar que as coisas acontecem. Pois não, só podem acontecer. Há uma certa liberdade, mas a liberdade. Olha, os meus filhos, eu sempre lhes disse isto. A liberdade usa-se enquanto se souber usar. O lema do meu filho e da minha filha era esse. Porquê? É preciso responsabilizá-los. E é exatamente. preciso responsabilizá-los, indicar-lhes o caminho, mostrar-lhes o que é bom, mostrar-lhes o que é mau. E, muito especialmente, ter muita atenção nas companhias. Acho que em relação à juventude, eh, há sempre um conceito de experiência. É um conceito, até o próprio, eles são submetidos a bullying, muitas das vezes pelos colegas, se não forem, se não forem nas praças, e mesmo na escola, o modo de vestir, o modo de vestir. E os pais têm que ter, eu acho que tem de haver agora cursos para pais. Nós somos pais que geramos, estamos aqui a gerar gerações ansiosas, somos muito mais controladores, mas por um lado há um bocado aquela, havia na altura, e ainda hoje, é preciso dar uma certa liberdade aos miúdos. Mas até que ponto vai essa liberdade? Depois do álcool vem o tabaco, Lá vem as está o drogas, meu lema. e hoje. O meu lema, a liberdade Exato. usa-se enquanto se souber usar. Exatamente. Sim. Eu não vou de retirar-lhes a possibilidade das experiências. Porque a juventude, todos nós fomos jovens, tivemos as nossas experiências. Agora é preciso saber escolher essas experiências Chegam a e entrar. colher ensinamentos das experiências e ter muita vigilância nas crianças, que não pode uma criança, um jovem de 12, 13, 14, 15 anos, chegar a casa às 2 da manhã e o pai não lhes perguntar como é que é e ver se ele vem alcoolizado, Exato. como é, onde é que foi. Olha, nós íamos ao Porto Santo, Em carro que entrou. Os carros. onde é que esteve, o que é que aconteceu? Sim, no E não é com a repressão, mas é com o aconselhamento. Sim. Certo, pode-se falar de um certo controle que não seja invasivo. Perfeitamente. Também Sim, tem gente. relativamente, eu acho que sim. Mas isto já começa, isto dava conversa para muito tempo. Sim, sim. Isto já começa nos pequeninos. Porque é que as crianças fazem birras? Vocês já pensaram, os pequeninos, As pequenas. no desenvolvimento, começam a andar e começam a fazer birras. Às vezes as birras que eles fazem, a culpa é nossa. Prometimos a birra. 30 minutos, ainda temos 30 minutos. Temos 30 minutos. Estava a ver se já estava a acabar, que na televisão acontece isso. Mas os pequeninos, eles vão fazendo experiências, vão fazendo, esticando a corda, e vão esticando a corda, sempre esticando a corda. Eles E sabem qual que é a podem- primeira reação do adulto numa criança que está a fazer qualquer coisa? Ou está a ver televisão e está quieto, está quieto, e continua a fazer a sua vida. Fica quieto. E está quieto. Sim, sim. Olha que eu vou-te bater. É muitas coisas assim. Sim, há muita Está quieto. reação Até de- que parte uma coisa qualquer e cai o Carmo e a Trindade. Isto não é educar. Isto é precisamente ver. É que a criança vai ter esta reação, nós temos que prevenir essa reação. Então, junto da criança, educamos. Se é para não mexer, ele dizer assim: olha, desculpa, pequeninos, Uhum. os grandes não aprendem, mas eles aprendem. Olha, por favor, não mexas nisto. Sabes que isto aqui vai estragar-se. Isto não é para mexer, está bem? Não fazes isso. Dá-me um beijinho, dá um abraço. E aí tiramos logo o perigo iminente. Não são todos iguais, mas a maior parte das crianças percebe. E outra vez que ela vai se aproximar desse mesmo facto, nós o que vamos dizer assim, já te disse, é muito diferente dizer assim, para, está quieto. Vou-te Vou-te bater. bater. Vou-te bater. Olha, vou-te pôr de castigo. A criança está a entrar de um lado, está a sair do outro. E isto, precisamente, transportando Falta para os mais crescidos, tecnologia, não? para os adolescentes, às vezes é ter conversas com eles. Exato. Sentar-se. Nota que os pais estão cada vez menos
Por um lado, ainda continua a dar consultas, e isso é uma forma excelente de estar a par da sociedade, começa por ali, não é? Os homens vêm mais às consultas, e por outro lado, vê-se cada vez mais o pai, a mãe, as criancinhas, cada um no seu telemóvel no restaurante. Como é que é? Por um lado, nós acompanhamos a criança ao pediatra, e por Mas outro lado, depois, em vez de estarmos todos juntos a jantar no restaurante, e eu, ou no parque, onde quer que seja, e cada um, incluindo o pai e a mãe, entretidos no seu mundo, algures, nas nuvens, Ainda na bem, ainda bem que internet. entramos nesse ponto, porque também não podemos ser fundamentalistas. Sim, também não chegamos. sim, Porque repare, sim, eles também Cortar aprendem. Há coisas que eles beber uma aguinha, porque aprendem. a gente tem aí Água para falar. faz bem. De facto, a situação dos telemóveis é uma situação muito delicada. E muito delicada. Eu também tenho um conceito sobre isso, que neste momento convido alguém a dizer que não usa tecnologias. Não conheço É ninguém. muito raro. Não, nem Telemóvel. Quem não tem telemóvel? Toda a gente tem telemóvel, televisão, tudo isso. E são meios E necessários. as crianças, Usar. eu considero e digo isto muitas vezes, nós temos que utilizar o telemóvel nas crianças como um medicamento. Medicamento porquê? Quem é que não vai tomar medicamento? Vai tomar medicamento. Toda a gente vai tomar um, mas quando? Não toma medicamento sem estar doente. E vai quando Então, quando é que vai usar o telemóvel? Quando precisa. É quando é nessa altura. E quando é que se precisa? Variedíssimas situações. E o telemóvel pode ser usado por indicações precisas. Tem uma doença X, toma o medicamento Y. Tem uma doença Y, toma o medicamento Z. No telemóvel é preciso dar-lhe a utilidade. E a dose? Ninguém toma o frasco do medicamento todo de uma vez. Sim. Toma do dia em 8 ou de 12 em 12. Tem os seus limites, tem os seus horários, tem as suas oportunidades, tem as suas indicações. Tudo porquê? Porque também nos medicamentos tem os efeitos adversos. Quais são os efeitos adversos no telemóvel? É utilizar erradamente, utilizando temas erradamente, utilizando em doses erradas. Dar o telemóvel à criança, olha, cala-te. Quem já me viu no restaurante com os meus netos vê que eles às vezes usam o telemóvel. E isso também tem que dar a mão à palmatória, porque às vezes é útil. Porque a gente está num restaurante e a situação é tão. Se eles não tiverem ao fazer uma coisa, Sim, sim. mas depois temos que saber que foi aquela dose que lhe dei de medicamento, foi ali. Quando acabar aquela dose, ele não vai continuar a usar. Pois. Vai usar quando eu voltar a dar-lhe, quando for a dose, no momento Portanto, certo. fazê-los compreender Sim, E tudo que há perceber, dizer assim, olha, limites. agora já usaste. Foi este bocadinho. Então, agora vamos brincar, vamos saltar, vamos correr, que é isso que falta muitas vezes, é a atividade física na Atividade criança. física. Porque eles estão metidos no apartamento, o pai está a ver televisão, ou a mãe está nas lides, e o que é que a criança vai fazer? Vai fazer? Vai brincar. Nós Se temos calhar aqui era útil o pai e a mãe raquitinhos brincar com preocupados. eles. Eles estão a ficar obesos, E- está a faltar, Mas, e nós temos o clima. É que eu vejo, na Madeira vejo como choque, porque nós temos o clima propício para claro, se andar na rua. mas As o crianças telemóvel, de Madeira são o obesas. telemóvel, Tenho essa Já se ideia. fala nisso, mas o obesidade telemóvel infantil. não vou dizer, não vou dar à criança. Não é verdade. Eu vou-lhe dar com indicações precisas e vou vigiar as reações adversas do medicamento, Sim. vou vigiar as reações adversas do telemóvel, se ele está usando programas corretos ou não. Porque é tão empírico, que quase que um bebê já sabe, quando nasce, já sabe mexer no telemóvel. Já sabem, eles já sabem mexer. No ecrã. Sim, sim. E é fácil, porque aquilo é por fenómenos repetitivos. Como é que eles começam a andar? Por repetição. Vão caindo e vão se levantando. Vão caindo e vão se levantando. Ali, eles com o dedito mexem e algo mexe no ecrã. É Se mexeu, viciante. É é viciante. convidado a mexer outra vez. E eles depois, pelo fenómeno de repetitivo, vão percebendo, que a gente às vezes nem sequer consegue acompanhar, percebendo que se mexer neste lado tem esta reação, se mexer naquele lado tem aquela reação. E vão repetindo e vão conseguindo fazer jogos. E eu, e se calhar todos Sim. nós, teríamos dificuldade de fazer com a rapidez que eles fazem e com os resultados que eles têm.
porque é por fenómenos repetitivos, eles não têm mais nada que Sim, pensar, sim. estão a pensar naquilo. Então nós vamos ter que Nós negociar estamos e ver o que é que está a a usar. criar crianças diferentes. E esta Dose geração, acho que da era digital é tão grande, tão pesada, haverá consequências. eu Teremos- acho Estamos a que criar jovens diferentes. acho, Além da acho, obesidade, acho. começa a ser. Tem a ver com a Mas, inteligência artificial Estamos- também, eu mas acho que tem, Até tem, que ponto é que até pelos pode próprios objetivos dos jovens. influenciar até o cérebro em termos de Lógico, repare, as perturbações do sono pelo uso dos telemóveis é enorme, porque estar a utilizar o telemóvel, há uma luz que está a ser emitida. E essa luz chega ao cérebro, está sempre de dia, está sempre a lhe chegar a luz. Nós sabemos que durante o dia é luz, durante a noite é escuro. Ou fazer o telemóvel, ou ver a televisão, a informação que está chegando ao cérebro é que está, olha, está sempre de dia. Está sempre Se ativo. ninguém nessa dorme, altura nós assistíamos televisão. Mas Agora claro, não é nem assim. sequer tinhas a partir mas da meia-noite, uma da manhã. nessa Era altura a gente ia diferente. para a cama Não e tinhas Sim. era telemóvel. muito. Eles ficam Sim, eles brincávamos levam na estrada, levam Eles o telemóvel para a cama. mas brincávamos na estrada, à Pois é, piardeira, a jogar à bola. hoje está apontado. Fazíamos tanta coisa. Era outro tipo de brincadeiras. E quando disse se as crianças estamos a criar, nós não podemos dissociar da evolução tecnológica. Até Nós porque estamos no isso, mundo das eles tecnologias. comunicam. Eles Eles comunicam. passam o tempo Eles quando estão todo. comunicam por mensagem. E os E é- termos que eu já não percebo. É ver o tal efeito do que é que se está a fazer no telemóvel. Exatamente. O que é que ela está a fazer? Se elas tiverem. Porque o telemóvel também se aprende alguma coisa. Por exemplo, às vezes vejo pequeninos que chegam à consulta e que me falam em inglês. Dizem one, two, three, pequeninos. Onde é que tu aprendeste? No O telemóvel. telemóvel. E outros são que falam brasileiro. Já não Sim. conseguem falar connosco, não é brasileiro. Eu já E vi. porquê? Porque só viram, vêm programas brasileiros pouco educativos. Eu não tenho nada, não sou xenófobo. Se eles tivessem um programa brasileiro educativo, não me importava. O problema é que são pouco Seja educativo, educativos. são muito pouco E educativos. as crianças procuram, normalmente, o que não lhes faz raciocinar. O mais Não fácil. precisam de raciocinar. É consumir. Eles vão consumindo e vão andando. E normalmente aí é que nós temos de controlar o que é que eles estão a usar. E até se calhar, quando no restaurante, quando temos que lhe dar, vamos pôr um programa que eles aproveitem nesse tempo. Nós conseguimos comer mais calmos, conseguimos conviver e damos de um programa que seja útil, não seja aqueles, que nem esqueci o nome deles, E mas com um tronco a Marina falava ainda há pouco, é importante também que eles pratiquem desporto. perfeitamente. Pois. Dá o Mas, desporto. Repare. desporto escolar eles vão fazer. E depois, Sim, se não, calhar, mas o desporto escolar podíamos não é a mesma promover, coisa. podíamos promover mais programas, uma ligação maior entre os pais e as crianças, Eu acho que. criar uma espécie de comunidade nesse aspecto. Na Câmara Municipal, por exemplo. Mas deixe-me só, acerca do desporto, só lhe dizer uma coisa. Eu acho que o papel da escola está a ser um bocado, bem, que falta-me o termo, está a ser um bocado laissez-faire, laissez-passer. Sim. Porque, no fundo, as crianças saem da escola e vão para clubes e Mas clubes eu e não não sei. sei os clubes. Qual é a atividade das crianças em 24 horas, o que eram elas e o que éramos nós? Nós íamos à escola de manhã, tínhamos a tarde para brincar, para fazer os trabalhos de casa e conviver, íamos para a cama cedo, levantámos. Atualmente as crianças vão, levantam-se às 7 para estar na escola às 8, para sair da escola, para almoçar na escola, saem da escola 5 6 horas, ainda vão para o inglês, vão para a explicação e vão para os clubes. E isto está saindo à custa de quem? Dos pais. Que os pais têm que ir buscar, pôr acolá, vai buscar dali, vai buscar dacolá, é agora disto. Porque é que estas atividades dos clubes também não são feitas na escola? Pois. Nós não estamos aqui a criar crianças subcarregadas que depois, quando entram no mercado de trabalho, já estão saturadíssimas. E os pais também. E os pais também. Os Portanto, pais nós vão a estamos aqui a criar correr, stress, vão a opressões. correr para ir buscar ao colégio, não sei o que, para ir pôr ao pedólogo, não sei quantos, para ir pôr Eu, por acaso, ali. tenho sorte que a minha filha vai sozinha para o treino. Mas isso é só Isso é aqui, é é sorte. sorte. Mas eu acho que É o papel só. da escola deveria incentivar, e que, felizmente também já há mais. Nós tínhamos o liceu, jogávamos no liceu e agora já há o clube escola, mas isso tem que ser mais incentivado ainda no clube escola,
para que liberte um bocado os pais de andarem para trás e para a frente. Eles vão ir praticar desporto, futebol, vão praticar na escola. A música, vão Na praticar escola, na na escola. escola. Se eles vão ter que ficar na escola, liberta muito mais os pais para poderem ter também a sua vida, não andar, corre para aqui, corre para ali, e da Câmara até aliviar o trânsito. Exato. Porque o trânsito é outro É problema. um dos problemas que nós temos cá. As horas de ponta, Que de buscar os são- meninos à escola. Eu, felizmente, nessa altura estou quase sempre a trabalhar. Mas vejo as pessoas. Olha, falar agora um pouquinho em si também, já que estamos aqui no Velha Guarda, em intenção também falarmos um pouco do nosso convidado, tentar saber um bocadinho mais de si, da sua vida privada. Não é? Não sei se isto não é. Não sei se isto não é. Não, Ainda não contribuí já. aos 72 anos, ainda trabalha, tem de continuar a trabalhar enquanto Na tem ajudas de consultora. saúde. Sim. Eu não digo a medicina, Não, não, não. Eu pretendo trabalhar enquanto eu sentir que tenho capacidades e sou útil. Uhum. E enquanto também lhe dar algum prazer, por trabalhar com Dá prazer. prazer, dá prazer. As pessoas às vezes perguntam-me, trabalhas até tão tarde? As horas passam quando se está a fazer uma coisa que se gosta. Horas testes, horas faz. Esquece. Está-se a fazer uma coisa que se gosta e tantas das vezes tu pensas que é 7 da tarde e olho para o relógio, é 11 da noite. Diz, que é isto? As coisas passam porque quando se faz o que se gosta, estamos É tudo mais leve, está muito mais leve, É com o aspecto fluidez. As pessoas falam abertamente, claro, e é isso que eu digo. Se as pessoas dizem, trabalhas tanto, não me custa. Sinceramente, não me custa porque faço o que gosto. Fala em Não é? fazer os Olha o bandeirantes. Cristiano Ronaldo, não me vou comparar com Olha o ele. Cristiano Ele tem Ronaldo. 40 anos. Quando é que ele vai deixar de jogar a bola? Pergunta. Porque ele joga, porque ele gosta, Gosta. porque tem Cuida de ti. resultados, porque é isso assim. Então onde é que eu vou? Quando eu achar que já estou xexé e que não vou, começo a errar alguma coisa, por favor, digam-me, às vezes a gente não se apercebe dos erros que faz, mas enquanto chegar a essa altura, estou perfeitamente preparado para dizer assim, ok, bye bye, vou agora viver a minha vida de outra maneira. Como E como é que médico, vai ver a entra vida? de outra Como é que maneira. imagina a sua Quando é reforma? que há tempo, por exemplo, Vai escrever um livro? Eu brinco que já escrevi vários livros. Foi o currículo e os livros tchecos, que agora já não os eram os livros tchecos. Mas eu lembro-me de ir ao Porto Santo e dizer assim: "Apá, isto era ótimo. Uh, fim de vida aqui, o indivíduo acabava, deixar para lá, fazer a sua vida. Assim. E um dia estava no Brasil com um colega meu, que eu prezo, estávamos em Brasília, numas lagoas, e ele dizia-me assim: Epá, isto é um sítio espetacular para o indivíduo se reformar e vir para cá, não fazer nada, fazer. E isto marcou-me, mas eu, apesar de gostar disso, acho que não é vida para mim. Não Mas é? eu também não. Não, porque não, eu epá, gostar quando nós vemos a esperança de vida, tenho 72. Pela esperança de vida, eu estou numa reta descendente, já numa curva descendente. Mas eu vou gozar a vida agora, porque depois não sei o que é que me vai acontecer para estar na É cama. verdade. E nós temos que ter uma coisa também, que é o meu lema, que é a vida, desculpe, não se é velho pela idade, mas sim pela falta de objetivos. E Isso é isto uma frase muito marcou-me. interessante. Isto foi uma vez, penso que Até da eu autoria lembro. dele, mas o estadista brasileiro que estava na tomada de posse dele e disse-lhe: não se é velho pela idade, mas pela falta de objetivos. Eu matutei nisto e dou-lhe total razão, Uhum. porque já passei por isso, já passei. Quando me reformei do hospital, eu disse, bem, o que é que poderia dizer que eu reformei-me por acaso, mas não foi bem por acaso, mas porque aquilo não se podia, quando se mete os papéis tem que sair, e agora não, que ainda tem um tempo de reflexão. Quando me disseram vais sair, eu já tinha saído, já estava de fora. Mas, quando o indivíduo, o que é que eu vou fazer? E acordar com a ideia, tenho de fazer isto, agora tenho que fazer aquilo, agora aquilo, tempo passa. Agora o indivíduo, vejo malta jovem, ainda agora vinha para cá, malta jovem no café, reformados no café, o que é aquilo? O objetivo de vida. Eles se calhar acordam
a vida passa por eles. Não somos nós que passamos pela vida. Felizes, tudo bem. Eu não me consigo imaginar a parar. Claro, Yeah. nem eu. Agora, cada um é como cada um. Eu o que eu acho é que também já vi muita gente. Também há casos em que o marido vem para casa, reforma-se e a mulher foge, vai trabalhar. Começa a arranjar. Não tem. Arranja folga, Olha, eu estou reformado e a minha mulher Agora é reformada. freelance, E ainda andamos sempre juntos. Exatamente. Então não faz Tem consulta um comigo. casamento. É verdade, um Carlos, casamento. excelente. A família foi sempre muito importante para si. Foi a pilar, a base. No Certo. fundo, é um homem feliz. Fala, o seu lema é as pessoas serem felizes, fazer as pessoas felizes, as crianças saudáveis, os pais felizes, saudáveis. verdade. É um homem que cuida da sua saúde também. Faz, por exemplo, Eh, tem tempo no meio disto tudo. Não, Vai não no- tem tem tempo. Não é crianças até às 11 da noite. Não. Esse é que é o meu o grande problema, se assim se pode dizer, é não fazer. E não arranjem argumentos que é que não tenho tempo, que é que isto, que é aquilo. É É mesmo falta perfeitamente de interesse. inércia e é uma situação de irresponsabilidade. É a minha face de responsabilidade. É não cuidar do meu corpo e da minha saúde física. É errado. Eu brinco, quando às vezes estava numa conferência a propósito disso e estava, desporto. E eu brinquei, vou brincar hoje aqui com vocês outra vez. Eu continuo a praticar desporto todos os dias. Só dois tipos de desporto. É corrida e mergulho. É correr para a mesa e mergulhar para a cama. São os dois desportos, os meus esportes favoritos. Mas é uma brincadeira. Mas é que de facto, Mas, por exemplo, todos nós no início do ano dizemos, este Sim. ano há de ser diferente e nós estamos ainda em janeiro, mal começamos o ano. Por exemplo, andar um pouquinho a pé. Já agora com a sua mulher. mas Ela já eu falou fiz nisso. e faço, fiz um período, faço, mas é uma coisa que eu não consegui entender. Eu tenho ainda não senti aquela, como é que é dizer, eu vejo que as pessoas fazem ginásio, todos os meus amigos vão para o ginásio, para aqui, para ali, não sei o quê. Eu às vezes penso, "Pá, se calhar é uma perda de tempo, eu vou para lá, e quando, de manhã, podia-me Podem levantar todos mais cedo, estudar. vou. Pô, mas, e isso é que sempre está provado até que as adrenalinas, Sim, a sim. parte hormonal, e há deles que já não vivem sem desporto, sem Exato. ginásio, sem marcha, sem isto, sem aquilo. Porque o Está a ser Olha, eu- pode ser um exagero. mentais. Não. Acho que há pessoas que É exageram. exagero. Ai, não, mas... Exagero. Acho que há exagero. Acho que há não, exagero. isto é como Ou já se está a falar daquela. do zero ao 100. Sim. Isto está como tudo. Há uns que não fazem nada, que sou eu, e há uns que fazem muito, que eu conheço alguns. E há outros que vão fazendo. O problema é Vão que o pessoal fazendo. não se faz hipocondríaco. Mas Aquilo há uma que- imagem que eu tenho que Isso- nunca me esquece e traumatiza-me, que é uma imagem de nestes TikToks, nestas coisas, que é um velhote como eu, na cama do hospital. E o que fazia desporto está-se a levantar da cama e a apertar a gravata para sair. O que não fazia desporto está a colocar a máscara de oxigênio e pois. está na cama. Isto é uma realidade, marca-me. Mas ainda não tenho aquele. Mas eu acho que vou ter. Acho Mas que vou vai ter. ter. Se começar a trabalhar um Isso é só fazer. Vai ser, vamos fazer. Mas reconhecer já não é mau. As coisas que me falou antes de começarmos o programa foi no, como está na Câmara do Funchal, os nossos velhotes, É, os centenários, os meus colegas. centenários. Os meus, não sou centenário, Exatamente, vai ser mas os meus bastante colegas. É um programa para a Quando eu fui, celebração quando dos fui nossos convidado, centenários. quando É que ainda fui temos. convidado para estas lides políticas, foi pelo meu grande amigo Pedro Calado, ele na altura, ele se tiver, ele não vai ouvir, mas vai-lhe contar se calhar, mas já contei isto a tanta gente, convidou-me para tomar café. E eu fui para tomar café e ele disse, olha, vou-me candidatar à Câmara. Isso é pá, excelente, boa ideia, pá, só vou fazer isto, vou fazer aquilo, mas, epá, eu concordei plenamente com tudo, mas longe de mim, se quer pensar que aquilo ia acabar num convite. Só pá, tá. Mas eu conto contigo. Quando ele me disse, eu conto contigo, eu fiquei Eu vou parado. para lá fazer o que as minhas crianças. Escuta, mas o que é que eu vou para lá fazer?
Não, e tal. Olha, para a gente fazer pelas crianças e para. Eu disse, olha, Pedro, vou-te já dizer, É o ponto fraco. pelas crianças, As crianças. pelas crianças não vale a pena. Se tu tens que fazer alguma coisa, é pela terceira idade. Porque as crianças têm infantários. Não vês crianças com fome. Não vês crianças mal. Mas sim, a terceira idade tu terceira vês adultos, velhotes Solidão. abandonados. Exato. Velhotes com solidão, velhotes a precisar com muita carência, muita carência. Tens que fazer alguma coisa, é É pela pela terceira terceira idade. idade. E eu continuo com a mesma ideia. Se há alguma coisa a gente tem que fazer pela nossa sociedade, É pela terceira idade. é a terceira idade. Temos o problema da habitação, a saúde. As camas Quando das se fala da altas saúde, problemáticas, uma em cada 3 camas é eu- ocupada, duas em cada 3 repare, por quando mal. nós falamos Os pais estão Quando nós abandonados. falamos da saúde, dizemos que com a desgraça dos outros nós podemos, não é? Mas nós estamos num cantinho do céu. Vejam Sim, só sim. aqui, eh, uma grávida no continente, onde é que vai parir? Na Mas está África. fechado, o outro está aberto, o outro está... Ambulância. É uma coisa. Aqui É nós estamos assustador. perfeitamente tudo. Até já recebemos doentes dos Açores para terem bebés aqui. Isto é uma sinal de uma saúde que nós temos muito boa mesmo. E depois, estamos perto de tudo. Temos consultas, temos, Os centros dos nós estamos muito bem. funcionam. Claro, quando se ouve dizer listas de espera, batem nas listas de espera. Eu não conheço país nenhum Que que não não haja tenha lista de espera. claro. Até Vocês, se calhar, sim, estiveram sim, na sim, Austrália, na Austrália esteve fiz. na Tem, Alemanha. Isto é já nem tem usar a sistemas política, tinha antigamente. usar a política para dizer mal, só porque são cada vez há mais médicos e os médicos diagnosticam mais e canalizam mais. E ao diagnosticar mais e canalizar mais, é como se estivesse num funil. Temos um funil a encher, mas só uma parte a sair, que são as cirurgias. As cirurgias não dão vazão a tudo. E então tem que haver listas de espera. E tem que haver prioridades. Quando eu vejo as pessoas dizerem assim, estou à espera há 3 anos, mas porque não depois, se havia entretanto, prioridade. tem um cancro, já se esquece que os 3 anos falhou porque ele vai passar à frente dos outros com cancro. Ninguém quer ter cancro, mas é estabelecer prioridades. E essa prioridade é uma prioridade importante pela gravidade e os riscos de vida. Não estamos bem, mas estamos bastante melhores do que os nossos parceiros nacionais. Isso não há dúvida nenhuma. Em relação aos lares de idosos, Ultrapassaram as dificuldades antes na madeira E muito- antiga. e há uma E agora Eles que- não vivem com rendimentos muito baixos e Tá, muitas uma- vezes ficam Nas- abandonados, literalmente Ficam, abandonados nos hospitais. nas campanhas que eu fiz, O que é que está a calhar abri aqui? muito os olhos. A campanha que fiz, fazer porta a porta, beco a beco, casa Estar a na casa, rua. e ver que de facto a terceira idade tem carências enormes. Porquê? As pessoas têm reformas miseráveis. Baixas, É muito, verdade. muito Miseráveis. miseráveis. Porquê? Os ordenados eram baixos, São as não trabalhavam, eram bordadeiras, não consequências trabalhavam. daqueles E tempos. têm as suas casinhas. Mas as casinhas degradam-se e eles não têm hipótese de recuperar as casas. Não têm, já não lhes dá para os medicamentos e para nada. Felizmente tem sido feito um trabalho pelas instituições, mas tem que haver um trabalho ainda maior, mais próximo, dando mais condições de vida a quem está na reta final. Lhes dar. Porque depois Dignidade tudo e isto, conforto. se nós fôssemos perguntar a um velhote da minha idade, por exemplo, onde é que queria viver? Em casa. Sim, Todos eles queriam viver em casa. Para ir para um lar, vão para um lar, aceitam. E aceitam ir para o lar quando não têm uma possibilidade em casa. E acho que a cultura de criar condições para as pessoas estarem na sua casa é uma cultura de felicidade. Não sendo isso possível, são lares. Os lares são sítios onde as pessoas estão vigiadas, têm a sua comida, têm as suas condições, têm tudo mais. Mas falta-lhes sempre, é o seu ambiente. É assim. Claro. E repare, mas há uma coisa que me choca imenso nestas altas problemáticas. É um choque. Ok.
Já me está a fazer sinal para me calar, quase. Mas Nas outras problemáticas, custa mais, é de facto ver os filhos irem colocar os pais à porta do hospital e voltar para trás. Mas é preciso perceber que nem todos são todos iguais. Há pessoas que não podem mesmo ter os pais em casa. Se é para eles estarem em casa em péssimas condições, todos borrados nas camas, então que vão para o hospital. Agora, é preciso ver que outros há, e infelizmente é isso, é que às vezes quem mais pode é quem menos faz. E colocas, mete cunhas para pôr no lar, arranja cunhas para pô-los no lar, quando tinham se calhar a possibilidade de tê-los em casa. pagar até Também é alguém verdade, para lá ir pagar a alguém casa. para ir a Nós casa. temos muitos casos. Exatamente. Eu tive a minha mãe em casa 4 anos, mas também eu tinha condições que os outros não Pois. tinham. Mas reconheço que há muito boa gente que podia fazer melhor. E há outros coitados que têm que se valer das coisas. Já há casos de mulheres com filhos que se não trabalham, não têm forma de sustentar e não conseguem cuidar Exato. do pai ou da mãe já acamada. Por aí Então, nós no chegamos caso- ao fim do nosso programa. Já. Já. Nós queríamos falar dos tempos da universidade, nós queríamos falar de montes de coisas, vamos ter que Vamos combinar ter que outra vez. vai ter que Porque cortar. isto uma hora corre. É verdade, é Sabe? verdade. E quando se gosta, sabe? Hã? Quando se gosta daquilo que se está a fazer. Pois, É é verdade. verdade, é verdade. Mas a mim compete-me agradecer o convite. Eu acho que foi uma hora que se passou bem. Hum. Discutir situações muito importantes da nossa sociedade, muito importantes, a juventude, a saúde, agora a terceira idade, mas o que é preciso, o apelo que eu faço é que cuidem dos nossos velhotes. Cuidar dos nossos velhos. E nós estamos à porta de eleições. Sim, Só essa última pergunta. Mas eu achei Sim, tão sim. ridículo o que eu vi Isto- ontem. Eu que puxei para trás ontem, quando puxei para trás, Debate. achei tão ridículo. Mas já sabem quem vai votar? Não é preciso dizer, mas já sabem Eh, quem vai votar. Eu acho que Cada vez mais eu fácil. sei essencialmente em quem não vou votar. Vou votar, pronto. Exato. É isso, Partilhamos. 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 Voltamos para a semana. Foi mais um Velha Guarda. Obrigada. Obrigada.